E daí, gurizada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como estão? Espero que bem, tá? Estamos aí, temos um tempo bastante considerável até a prova do Enem, conseguimos fazer um trabalho muito bom, certo? Ainda de revisão sobre toda a matéria teórica que eu passei para vocês até agora, tranquilo? Agora vamos aplicar aí na prática e ver como é que cai nas provas de verdade, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos dali, aqui, questão 1. Hoje vai ser basicamente a aula sobre fusos horários, será a revisão da aula 4, certo? Será a revisão sobre fusos horários e fases da Lua e suas consequências e fenômenos, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. A linha imaginária é considerada o marco zero dos fusos horários é linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Meridiano de Greenwich, Trópico de Câncer. Bom, primeiro temos que saber que para a formação, certo, dos fusos horários, nós utilizamos meridianos. Por que meridianos? Por quê? Os meridianos, aqui, se vocês botarem no Google mapa de fusos horários, vai aparecer isso aqui. Então, quer dizer que o horário varia nesse sentido, de oeste para leste, de leste para oeste. Isso aqui é como se fosse o globo terrestre esticado, tá bom? Então, quer dizer que ao redor do mundo, se tu sai do Brasil, que agora são, sei lá, 3 horas aqui, e vai até a China, o Japão, a Austrália, tá? O horário lá vai ser diferente, tá certo? Ou vai ser mais ou vai ser menos, veremos daqui a pouco, tá tranquilo? Então, como determinamos os fusos horários? A partir do que? A partir de meridianos. E qual é o meridiano zero, como eu já falei para vocês lá na aula teórica? O meridiano inicial, o meridiano zero, é o meridiano de Greenwich, é de onde partem todos os outros meridianos, tá? Para menos horas ou para mais horas, tranquilo? Então, temos aqui como resposta da primeira questão, meridiano de Greenwich, Trópico de Câncer. Vamos para a questão 2, PUC de Minas Gerais. Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de Tanana, o resultado é de 15 graus. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se uma hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a um Tanana. Para que o texto fique adequadamente preenchido, as lacunas devem ser preenchidas por respectivamente. Vamos ver. Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento de Tananã, qual é o movimento que dura 24 horas? Bom, o dia dura 24 horas, então quer dizer que o movimento de rotação é o movimento de rotação que nos dá, né, a sucessão dos dias e das noites, tá bom? Então é porque a Terra gira em torno do seu próprio eixo que nós temos a sucessão dos dias e das noites. Então já temos aqui que a primeira lacuna deve ser preenchida por rotação, beleza? A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se uma hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a um fuso horário. Então temos como letra D. Por quê a cada fuso horário? Porque nós temos 360 graus, né, da esfera terrestre girando em um período de 24 horas, 24 divisões. Se vocês dividirem 360 por 24 horas, verão que a Terra gira 15 graus a cada hora. Portanto, a cada 15 graus que vocês caminharem aqui, a cada uma hora, vale 15 graus. Aqui, se vocês contarem, haverá 24 divisõezinhas. 24 divisões, fechando, forma um globo. 360 graus dividido por 24 dá 15 graus. A cada 15 graus nós temos uma hora. Para leste, adicionamos uma hora. Para oeste, diminuímos uma hora. Por quê? O Sol nasce no leste, tá bom? Então, se nós estamos aqui ainda o Sol não chegou, por exemplo. O Sol chega para quem está mais a leste, chega antes, certo? Então, é por isso que nós adicionamos uma hora quando vamos para leste, porque estamos indo em direção ao Sol, beleza? Então, temos aqui como letra D, rotação e fuso horário. A cada 15 graus, temos um fuso horário. Observe o mapa a seguir e responda a questão adiante. Desconsiderando horários de verão locais, as coordenadas geográficas do mapa permitem também deduzir que uma competição esportiva que ocorra em Sydney às 16 horas seja assistida pela TV ao vivo em Nova York às... Bom, temos aqui Sydney e temos aqui Nova York.
Ele nos diz que em Sydney são 16 horas. Então, beleza, aqui já são 16 horas, aqui o sol já chegou faz tempo, mas aqui o sol ainda não chegou, tá bom? Então, como nós estamos indo para o oeste, nós estamos fugindo do sol, porque o sol nasce no leste. Nós estamos fugindo do sol, então nós estamos indo em direção à noite. Se nós estamos indo em direção à noite, temos que diminuir as horas. Então, vamos contar quantos espacinhos nós temos. Vou aumentar aqui. Vamos contar quantos espacinhos nós temos desde Sydney até Nova York. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo? 15, porque nós temos aqui Nova York no 15, tranquilo? Então, temos que diminuir, são 16 horas em Sydney, então temos que diminuir 15 horas até chegar em Nova York, porque nós fugimos 15 horas do Sol. Estamos indo em direção ao oeste. Oeste, menos horas. Se eu for para leste, mais horas. Então, 16 horas menos 15 horas será 1 hora. Letra D, resposta final. Então, seria a 1 hora da manhã, certo? O jogo seria assistido por uma pessoa em Nova York. Seria assistido a 1 hora da manhã, um jogo ao vivo, que estaria acontecendo às 4 horas da tarde, em Sydney. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. O Brasil possui uma relativa diversidade em termos de horas legais, ou seja, aqueles fusos horários oficialmente adotados para as diferentes localidades. Aqueles horários, desculpa. Essa característica pode ser explicada por um fator territorial brasileiro e um aspecto geofísico da Terra, que são, respectivamente, então vamos lá. O aspecto geofísico brasileiro. Por que o Brasil possui tantos fusos horários? Olha só, até botei aqui essa outra imagem na outra questão. Por quê? Bom, já sabemos que o fuso horário ele varia, certo? Em longitude. Então, por quê? Porque o Brasil é muito largo. Ele tem uma grande extensão longitudinal. Ele é bastante largo, ele também é bastante comprido, mas isso não afeta no horário. Temos aqui uma grande extensão longitudinal. Até botei aqui uma imagem, ó. 4.319 quilômetros, tá bom? De oeste a leste, tranquilo? Então é por isso que nós, deixa eu botar aqui, é por isso que nós temos vários fusos horários. Então teremos aqui ampla extensão longitudinal, beleza. Posição territorial específica, essa resposta é inespecífica. Longa distância norte-sul, nada a ver, é oeste-leste. Expansão colonial interna, meu Deus, nada a ver. Fragmentação sociopolítica, nada a ver. Então temos aqui ampla extensão longitudinal e essa característica, um aspecto geofísico da Terra, é o movimento de rotação. Por quê? Porque a Terra girando nos propicia as diferenças de horário. Tranquilo? Então, resposta A, ampla extensão longitudinal, movimento de rotação. Vamos lá, essa questão um pouquinho mais complicadinha aqui. Analise o mapa dos fusos horários a seguir. Então, temos aqui que uma parte da Amazônia, uma parte do o Acre inteiro, no caso, tem ali uma diferença de 5 horas desde Greenwich, menos 5 horas, sim, em Greenwich são 10 horas da manhã, no Acre vai ser 5 horas da manhã, menos 5 horas, tá bom? E essa parte aqui da Amazônia. Então, essa regra segue para todos os outros estados aqui que estão pintados de diferentes cores. Supondo que um passageiro saia às 7 da manhã de Fernando de Noronha, com destino a Campo Grande, para uma reunião, e sabendo-se que a viagem teve duração de 6 horas e meia, assinale a alternativa que apresenta corretamente o horário local em que o passageiro deve chegar a Campo Grande. Bom, ele sai, tá? De Fernando de Noronha às 7, tá? Da manhã, aqui são 7 da manhã, deixa eu ver se eu consigo pegar uma canetinha. Aqui são 7 da manhã, Fernando de Noronha, tá? E ele quer chegar a Campo Grande, tá bom? Quer chegar a Campo Grande, que fica aqui, Mato Grosso do Sul. Beleza. Tem duração de 6 horas e 30 minutos. Tá bom. Vamos fingir que
não há diferença de horário entre Fernando de Noronha e Campo Grande. Vamos fingir que não tem. Se ele fosse daqui de Fernando de Noronha a Campo Grande, demoraria 6 horas e meia. Então, 7 horas mais 6 horas e meia daria 13 horas e 30 minutos, tá? Sem o fuso horário. Ele chegaria a 1h30. Opa, tá, beleza. Ele chegaria a 1h30. Se não houvesse nada de fuso horário. Bom, segunda coisa que precisamos saber para resolver essa questão. Se aqui no Mato Grosso são 4 horas da tarde, aqui em Fernando de Noronha serão 2 horas da tarde. Por quê? Porque em Fernando de Noronha o sol chega antes, tá bom? O sol em Fernando de Noronha amanhece antes. Nesse caso, amanhece 2 horas mais cedo. Então tá, já sabemos então que em Fernando de Noronha amanhece 2 horas mais cedo do que em Mato Grosso do Sul, do que aqui em Campo Grande. Então, o que nós podemos depreender? Se aqui são 10 horas da manhã, aqui é meio-dia, tá bom? Num exemplo. Então tá, desconsideramos todo o fuso horário e temos então que ele chegaria a 1h30, se o fuso horário não existisse. Só que, como aqui é 2 horas mais cedo, nós temos que tirar 2 horas, tá bom? Tirar 2 horas. Tirando 2 horas, nós ficamos com 11h30 da manhã. Então, ele chegaria às 11h30 da manhã, que nos dá a resposta à letra D. Tem que ressaltar para vocês que essa divisão aqui das ilhas oceânicas, temos as Rocas, Fernando de Noronha, Trindade, Martim Vaz, temos Peneza e São Pedro, tá? Que sim, elas podem ter esse menos 2 horas em relação a Greenwich, mas, gente, às vezes eles colocam assim questões como Fernando de Noronha tendo o mesmo fuso horário de Pernambuco. Então, assim, isso é a questão que vai dizer para vocês. Nessa aqui, eles botaram essa imagem. Na outra, eu que coloquei. Na outra, não disse. Então, eles provavelmente, né, não colocarão, por exemplo, sei lá, 11h30 e meio-dia e meia, entendeu? Para vocês errarem, tá? Eles vão avisar. No Enem, duvido fazerem isso. Então, vamos lá. Um grupo de estudantes, né, residentes na cidade de Rio Branco, Acre, partiu, eu marquei aqui, 11h30, letra D. Um grupo de estudantes residentes na cidade de Rio Branco partiu em uma viagem de férias para Fernando de Noronha, Pernambuco. No entanto, a viagem de avião foi relativamente desgastante, pois contou com 2 escalas e uma duração de 14 horas e 30 minutos. Considerando que os viajantes saíram de Rio Branco às 6 da manhã e a hora local de desembarque no destino foi, então tá, eles saem aqui do Acre, Rio Branco, às 6 da manhã, certo? E querem saber e vão para Fernando de Noronha. Vão até lá. E de novo com essa questão de Fernando de Noronha, a maior diferença de fuso horário que a gente pode ter no Brasil. Então tá, vamos fazer a mesma, né, estratégia que a gente fez antes. 6 horas, vamos desconsiderar o fuso horário e 6 horas mais 14 horas e meia de viagem chegariam aqui às 20h30. Chegariam, se não existisse fuso horário. Já sabemos que aqui é oeste, aqui é leste. Eles estão indo do oeste para o leste. Eles estão indo do escuro até em direção ao sol. Então, o que conseguimos entender? Que eles estão indo adiantados. Eles vão se adiantar em relação à hora. Então, temos aqui mais hora. Mais hora. De oeste para leste é mais hora, porque eles estão indo em direção ao sol. Se temos mais hora, vamos ver quantas horas a mais tem de diferença em relação ao Acre e Fernando de Noronha. Aqui são menos 5 horas, né, aqui, e aqui são menos 2 horas. Então, temos uma diferença de 3 horas entre Acre e Fernando de Noronha. Então, vamos somar. Por que vamos somar? Porque de oeste para leste é mais hora. Somando mais 3 horas, temos aí 23 horas e 30 minutos, o que nos dá como resposta a letra E. Eu já vi em fóruns dando como resposta a letra D, justamente por essa peculiaridade que eu falei para vocês, de considerarem Fernando de Noronha parte de Pernambuco. Mas acredito que se for uma questão honesta, uma banca honesta, uma banca competente, eles vão avisar para vocês, tá bom?
Por que que aqui nós fizemos menos? Porque aqui eles estavam indo de leste para oeste, então eles estavam fugindo do Sol, tá bom? O que nos dá menos hora. Aqui eles foram de oeste para leste, o que nos dá mais hora, tá bom? Então tá, os eclipses ocorrem, né? UX 2012, Universidade de Caxias do Sul. Os eclipses ocorrem quando um astro, na sua movimentação pelo espaço sideral, oculta momentaneamente outro astro. Então, o que que temos aqui? Temos os astros luminosos, no caso o Sol luminoso, ele emite a sua própria luz, e astros iluminados, como a Lua e a Terra, porque não tem luz. A Lua e a Terra não emitem luz, só refletem a luz do Sol, pelo amor de Deus. O Sol é uma estrela, assim como outras estrelas têm a sua própria luz. A Lua e a Terra não têm, tá bom? O desenho acima está representando o eclipse. Quem é que está sendo eclipsado? Quem é que está ficando aqui na sombra de alguém? A Lua. A Lua está ficando na sombra. Temos dois tipos de sombra, como falei para vocês na aula, a penumbra e aquele de sombra, mas na verdade é umbra, tá bom? Vou tentar, meu Deus, escrever aqui umbra, tá? Temos aqui a umbra, que é a sombra 100%. A Lua fica completamente ocultada pela sombra que a Terra projeta, tá bom? Para o espaço. Então, o desenho acima está representando o eclipse total da Lua, porque a Lua inteira encontra-se na umbra, completamente eclipsada. Tranquilo? Ó, FUVEST, deve ser uma questão difícil? Não é não. Vamos tranquilamente. Admita que o Sol subitamente morresse, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. Passadas 24 horas, um eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvens, veria. Então, digamos que o Sol morresse, seria uma catástrofe de nível assim inacreditável, porque se não tem sol, as plantas não conseguem fazer o seu, né, continuar vivas, não conseguem fazer a fotossíntese. Se não tem fotossíntese, não tem grama, por exemplo, para o gado comer ou para outros animais herbívoros. Os animais morreriam, as vacas morreriam, tudo morreria, a gente morreria de fome também. Então, é uma catástrofe, além de catástrofes energéticas, outras coisas. Mas um eventual sobrevivente aí, ele olharia para o céu, passadas 24 horas, e veria assim, o que, que ele enxergaria, o que ele conseguiria enxergar. Bom, a única estrela do sistema solar, certo, é o Sol. Ele não enxergaria nada no Sol, tá bom? Não enxergaria porque o Sol não está lá, ele morreu, tá? Ele enxergaria a Lua? Não. Por que, que ele não enxergaria a Lua? Porque a Lua somente reflete a luz do Sol, ela não tem luz própria. Então a Lua não apareceria para nós. O que, que apareceria para nós? Outras estrelas do espaço que nós conseguimos enxergar. Porque estrelas têm luz própria, as estrelas emitem sua própria luz. Então, ele enxergaria somente estrelas, não enxergaria a Lua e as estrelas? Não. Uma completa escuridão? Não, porque nós temos as outras estrelas no sistema solar, temos nebulosas, temos outras estrelas no sistema solar? Não, no espaço temos nebulosas, certo? Temos vários outros componentes. Somente planetas do sistema solar não conseguiríamos enxergar os planetas também. Por que não? Porque os outros planetas também são iluminados pelo Sol. Então, no caso, eles não refletiriam a luz do Sol e nós não conseguiríamos enxergar. Tranquilo? Então, seria basicamente dizer que estamos num quarto e basicamente eu desligo a luz, certo? Vocês não enxergariam nada. Se tivesse alguns LEDs, alguns pontos luminosos, vocês enxergariam somente os pontos luminosos. Mas, sei lá, a cadeira, a mesa, vocês não enxergariam porque a cadeira e a mesa não têm luz própria, tá bom? Durante algum tempo acreditou-se que o eclipse solar representava a ira dos deuses sobre a humanidade. Hoje sabe-se que este eclipse é um fenômeno natural, no qual a Lua encobre alguns raios provenientes do Sol, causando uma sombra sobre alguns pontos da Terra. Sobre o eclipse solar e a propagação da luz, analise as assertivas abaixo. A Lua precisa estar na fase cheia para absorver os raios vindos do Sol e causar o eclipse na Terra. Não, negativo. Por quê? Porque o eclipse solar, certo? O eclipse solar causar o eclipse na Terra, que está dizendo aqui, o eclipse solar ele somente ocorre em fase nova, certo? Quando a Lua está na fase nova, aqui vou mostrar para vocês. Ó, causando eclipse na Terra, a Lua está na fase nova, ó. Opa, fase nova. Ela bloqueia a luz do Sol e a luz do Sol não consegue chegar na Terra, formando a penumbra e a umbra, certo? Então, aqui temos que
completamente errada esta número 1. A posição dos astros no eclipse solar é Sol, Lua, Terra. Sim, Sol, Lua, Terra, eclipse solar. Vamos botar aqui para vocês. Eclipse solar. Eclipse solar, certo? A Lua tampando a luz do Sol, tampando o Sol completamente. E então, temos aí como correta. Canetinha errada, correta. Número 3. O princípio de propagação retilínea da luz explica o fenômeno da sombra de sombra feito pela Lua sobre a Terra. Sim, gente. Por quê? Aqui está o Sol, aqui está a Lua e aqui está a Terra. Se a luz não se propagasse retilineamente, ou seja, se a luz conseguisse fazer curvas, nunca haveria eclipse solar. Por quê? Porque ela faria curvas. Dava só um dibre aqui, ó, uou. Dava só outro dibre aqui, ó, uou, entendeu? E chegaria na Terra a luz tranquilamente. Mas não é o que acontece. O que acontece? Aqui temos o Sol, aqui temos a Lua e aqui temos a Terra. O que acontece? A luz do Sol sai, bate na Lua e não chega na Terra. Somente uma parte da luz do Sol chega. E quando essa luz não chega, que não chega na Terra, né, ela forma uma sombra. Formando esta sombra, temos o eclipse solar. Muito bem? Então é por isso, a luz não faz curvas, tá bom? Ela bate nas coisas e, dependendo, não passa e reflete e volta. O eclipse solar demonstra a face da Terra sobre a Lua. O eclipse solar demonstra a face da Terra sobre a Lua. Nada a ver, mas nada a ver mesmo. Que não dá nem para entender direito essa frase. Então temos aí errado, número 4, errado, tá? Só a 3, não. Temos 2 e 3, letra B, correta resposta final. Sobre os movimentos da Lua, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a sequência correta. Beleza. Rotação, revolução, translação. Bom, rotação igual a da Terra. Rotação, a Lua gira em torno do próprio eixo como uma bola de basquete girando no dedo de um atleta, de um esportista. Então, a canetinha já está ativada aqui, rotação em torno do próprio eixo. Ó, aí, ó, próprio eixo, beleza. A. Revolução, essa aqui é particular da Lua. Revolução é o movimento de rotação que ela realiza ao redor da Terra, tá bom? Então, temos aqui letra B. E translação. Translação, pega o exemplo da Terra, é a rotação da Terra ao redor do Sol, tá bom? Então, temos aí CBA, ao redor do Sol. Se vocês não soubessem o que era a revolução, já dava para matar a questão do mesmo jeito. Se vocês lembrassem só de translação e rotação e aplicassem da Terra na Lua, beleza, C, começa com C, termina com A. Resposta final, letra B, tá bom? Vamos lá. Entre as influências que a Terra, o satélite natural da Terra, exerce sobre o nosso planeta, podemos assinalar. Bom, se vocês prestaram atenção detalhadamente na minha aula lá sobre Lua, tá? A Lua ela possui uma força gravitacional devido, né, não tanto à sua massa, mas devido à sua proximidade com o planeta Terra. Essa força gravitacional puxa, certo, as águas do planeta Terra, né, devido à sua plasticidade, puxa em direção a si, o que causa as variações de maré no planeta, ao redor do planeta. Então, dependendo da posição da Lua, essa variação é diferente. Por exemplo, a Lua está aqui em conjunção com o Sol e a Lua vão puxar as águas da Terra em uma direção só, vão somar suas forças. Se a Lua está em oposição, o Sol vai puxar as águas para a esquerda e a Lua vai puxar as águas para a direita, ocasionando uma variação de maré diferente, tá bom? Então, temos aqui conjunção, posição primeira quadratura, posição lua cheia, ou oposição, certo? E posição segunda quadratura. E eu botei aqui, tá? Agora a gente já sabe que é oscilação de marés, matamos a questão. Mas eu botei aqui um card para vocês,
sobre maré de Syzygia, que eu ouço bastante falarem no jornal. A maré de Syzygia é quando há a máxima variação de maré possível, certo? Quando que ocorre isso? Bom, se vocês já viram força gravitacional em física, quanto mais perto a Lua está da Terra, mais forte a Lua consegue puxar as águas da Terra em direção a si. Então, como a Terra tem variações de distância em relação ao Sol, com afélio, afastado do Sol, né, afastado do hélio, e periélio, perto do Sol, perto do hélio, nós temos as variações de distância da Lua em relação à Terra. Perigeu, perto do geu, perto da Terra, apogeu, longe da Terra. Apo, né? Ápice, no ápice da sua distância em relação à Terra. Então, a maré de Syzygia vai ocorrer em perigeu. Por quê? Ocorrendo em perigeu, ela está mais perto, puxa com mais força e há maior variação da maré nesse período. Então, a maré de Syzygia ocorre quando a Lua está cheia ou nova, certo? Por quê? Porque a soma ou a oposição entre as forças gravitacionais da Lua e da Terra e do Sol, perdão, a oposição ou conjunção ou soma, tá? E a Lua tem que estar em posição de perigeu mais perto da Terra para exercer sua força gravitacional da melhor forma possível, tá bom? Então temos aí maré de Syzygia, a maior maré, né? Syzygia, muito difícil de falar, Syzygia é a maior variação de maré que podemos ter. Vamos lá. Em uma aula sobre gravitação, o professor de física resolveu escrever um poema e mostrá-lo aos seus alunos. O Sol e a Lua num balé em torno da Terra. Ora a Lua está entre o Sol e a Terra, ora a Terra está entre o Sol e a Lua. Os dois últimos versos desse poema referem-se respectivamente. Bom, os dois últimos versos, esses dois aqui. Então, ora a Lua está entre o Sol e a Terra. Interessante. Ora a Lua, vamos ver aqui se eu tenho aqui, não. Ora a Lua está entre o Sol e a Terra, que é esta situação, Lua entre o Sol e a Terra, temos aqui o quê? Lua nova, certo? Por quê? Se nós estamos aqui, deixa eu ver aqui, nós estamos aqui, tá bom? Aqui, bem aqui. Digamos que não precisa ser eclipse, mas nós estamos aqui. O Sol vem aqui, pá, bate aqui, certo? E somente esta face da Lua fica iluminada. E nós que estamos enxergando a face escura da Lua, o lado escuro da Lua, nós não veríamos nada, basicamente. Vou botar aqui para vocês. Vou botar aqui a Lua nova. Nós não veríamos nada, basicamente. Veríamos aqui uma Lua bem apagadinha, só um contorno bem fraquinho. Então, temos aqui a Lua nova como um contorno bem fraquinho. Nós não enxergamos quando ela está entre o Sol e a Terra. Eu sugiro a vocês que desenhem, tá? Que desenhem quando eles põem essas questões de posicionamento. Então, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, temos Lua nova. Por quê? Porque é só o contorno. Ela está recém começando a se formar, tá bom? Lua balsâmica, minguante, disseminadora, isso aqui não se preocupem, não tem nada a ver. Aqui minguante, beleza? Que vocês têm que saber: nova, cheia, minguante, lua crescente, tá bom? Conjunção, posição de conjunção, primeira quadratura, oposição, segunda quadratura, beleza? Então, temos já a primeira resposta, seria lua nova. A lua entre o Sol e a Terra, lua nova. Tá? Aqui já responderíamos. Mas, ora, a Terra está entre o Sol e a Lua. Bom, vamos ver novamente. Ora, a Terra está entre o Sol e a Lua. Então, teremos lua cheia. Por quê? Porque, no caso dessa lua aqui não estar completamente, né? Opa, meu computador quase caiu. Não estar completamente sendo tampada pelo Sol, ou seja, em uma situação de não eclipse lunar, nós teríamos a completa iluminação da face dessa lua cheia, tá? Desta lua, formando a lua cheia, completa iluminação da sua face. Então, temos a lua cheia quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Então, temos aí resposta, lua nova e lua cheia, letra C, resposta final. Tá bom, gente? Sempre um prazer dar aula para vocês, tá bom? Nos vemos na próxima, espero ter esclarecido algumas dúvidas. Qualquer coisa estou à disposição, botem aí embaixo nos comentários. Qualquer dúvida, me chamem no privado, lá no grupo, estamos sempre à disposição, tá bom? Bons estudos e até a próxima!